Fala, minha gente, sejam bem-vindos ao podcast Ao Cubo, especial Profissões. O último episódio da série de 4, e a gente está realizando essa parceria junto com o Rumo à Escolha Certa, que é um programa de formação profissional que acontece nas nossas unidades. Eu sou o Daniel Bravo, coordenador de redação do Colégio Ao Cubo, apresentador desse podcast, e estou recebendo aqui com muita alegria 2 convidadas que vão contribuir muito nesse tema de hoje do nosso episódio, que são as áreas humanas. Eu estou recebendo aqui a Cristina Cruz. Cristina é advogada, formada em Direito pela Universidade Santa Úrsula. Cristina, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Vou adorar participar desse podcast aqui com vocês. Que ótimo. E do lado da Cristina, a Letícia Carriço. Letícia tem graduação em Psicologia pela Gama Filho, mestrado em Psicologia Social pela Universo, e vai contribuir com a gente nessa área da psicologia que é super restrita, né, Letícia? São poucas ramificações, né? Primeiramente, boa tarde para todos, né? Obrigada pelo convite. São 13 especialidades, segundo o Conselho Federal de Psicologia, hoje, dentro da nossa área. Que bom. É bastante material para nossa conversa, hein? Seja bem-vinda, viu? Um prazer Obrigada. ter você aqui. E do meu lado, conduzindo aí essa conversa boa que tá acabando, mas quem sabe aí tem temporada 2, né? Marcos Antão. Marcos é quem lidera o programa de formação profissional Rumo à Escolha Certa. Marcos, tudo bem? Tudo certinho. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa para explorar bastante essas 2 áreas. Maravilha. A primeira pergunta, né, nosso ponto de partida, que a gente tem feito para todos os convidados, e acho que é muito interessante porque muitos dos estudantes, e não só estudantes, né, que estão ouvindo e participando desse especial com a gente, estão nessa fase em que eles estão tentando descobrir o que motiva, o que leva eles a escolherem as suas áreas. Então a pergunta é essa: o que levou, o que motivou, qual foi o start, o gancho que fez com que vocês escolhessem a área onde vocês atuam hoje? Bom, eu vou começar me solidarizando com todos os jovens que não sabem o que querem da vida. São muitos, tá? São muitos, porque são muitas opções. Eu Isso, imagino, há exato. 26 anos atrás eram muitas opções, hoje, então, tem profissão que ainda nem surgiu, Verdade. fora todas essas que são profissões mais categóricas, Sim. né? Mas então eu tenho que dizer que antes de pensar em fazer direito, eu queria fazer arquitetura. Que legal. E por 2 anos eu tentei, né, gente? Tentei e não passei. Então, para frustração geral, eu devo dizer que a minha escolha pelo direito não foi uma escolha do tipo, então eu vou fazer direito. Meu pai falou para mim, se você quiser fazer uma faculdade particular, porque eu estava tentando só pública e não Sim. passei para arquitetura, se você fizer direito, eu pago. E foi assim, gente, que eu comecei no direito. A sorte do universo, hoje a Cristina adulta olha para a Cristina adolescente e enxerga os talentos e habilidades para a advocacia, Sim. que ela, Cristina adolescente, não enxergava. Sim. O pai enxergou. É a forma certa? Acho que não, porque eu não pretendo fazer isso com a minha filha. Aham. Mas eu me apaixonei pelo direito, por incrível que pareça, no primeiro semestre, com todas aquelas matérias chatas. Foi assim que surgiu a Cristina advogada. Legal. E continua hoje, essa Amo. motivação continua acesa. Amo, não consigo. Quando me perguntam, se você ganhasse na loteria e não precisasse trabalhar, continuaria trabalhando, só sem a pressão de precisar ganhar dinheiro. Talvez numa pegada mais social. Eu Legal. amo advogado. Legal. Que bom, bacana. Letícia. Diferente da Cristina, né? A psicologia é relativamente nova, né? Não tem tantos anos assim quanto o direito, mas desde pequena, desde os 9, 10 anos, eu já tinha pensado, tinha vontade de fazer psicologia. Legal, hein? Já pensava nessa coisa do quanto era fascinante a mente humana, os sentimentos, como cada um se portava, as diferenças das pessoas. E aí, desde muito cedo, né? É claro que na adolescência a gente sempre entra naquele processo de será que é isso mesmo? Mas a psicologia continua sendo o carro-chefe e hoje estou psicóloga há 30 anos. Ou seja, foi e continua sendo essa chama acesa. Você continua gostando. Sim, amo minha profissão. Já passei por várias áreas, né? Que legal. Dessas que a gente estava falando aqui. Na psicologia são 13 áreas. Eu acho super importante deixar isso claro, principalmente para os jovens, né? Eu até trouxe aqui as áreas da psicologia. Psicologia escolar e educacional, né? Trabalho nas escolas.
psicologia organizacional e do trabalho nas empresas, psicologia de tráfego, né, que é a parte de tráfego, de Detran, de testes, Legal. a psicologia jurídica, né, que faz aqui um trabalho junto com os advogados e a justiça, Sim. a psicologia do esporte, que também é super importante, bem interessante, que trabalha com grupo, com proatividade. E nessas competições esportivas a gente vê muito nessa Exato. figura do Exatamente, psicólogo. rendimento, Exato. e o emocional, né? Sim. A psicologia clínica, que atualmente é a que eu trabalho, a psicologia hospitalar, a psicopedagogia, a psicomotricidade, a psicologia social, a neuropsicologia, a psicologia em saúde e, por fim, as avaliações psicológicas. Essas são as 13 áreas que o CFP hoje, né, assim, conceitua como especialidades da psicologia. Ótimo. E legal comentar disso, Daniel, porque mostra realmente a amplitude Sim. de que cada profissão tem. A gente estava comentando mais cedo sobre estereótipo, né? E às vezes a gente se pega nisso, de que, por exemplo, a psicologia, muita gente conecta com a psicologia clínica, que talvez seja um formato mais tradicional, mais comum que muitas pessoas pensem, né? Mas é legal você comentar sobre isso, que mostra realmente a diversidade e a variedade de atuação. Daqui a pouco, quando a gente chegar um pouco mais pro direito, eu acho que a gente vai também falar bastante disso. E assim, acho legal também essa coisa do estereótipo e tal, quando você pensa em uma formação em psicologia, né? O que você quer ser? Ah, eu quero ser psicólogo. Não dá conta do que é trabalhar com psicologia, né? Assim, porque só você falou, a pessoa pode trabalhar, vamos chutar, num clube de futebol, como ela pode trabalhar no conselho tutelar, né? Assim, Sim. a gama de atuações é muito grande. Como é que foi para você, Letícia, essa descoberta, assim? Porque você entra numa faculdade que é a mesma faculdade para todo mundo, né? Aonde que surgiu o seu interesse por uma área específica? Quando que você descobre? Foi um professor, uma professora? Foi uma matéria? O que despertou para a área clínica, a sua atuação? Então, a gente quando entra na universidade, a gente já vai com aquela cabeça de que vai para a psicologia clínica, né? Mas quando a gente chega na faculdade, as pessoas desmotivam muito a gente no sentido de que você não vai conseguir sobreviver da psicologia clínica. E aí você começa a ficar ali inseguro, você não sabe muito bem como é que você vai conduzir aquilo. Mas a maioria dos estudantes de psicologia entram pensando mais nessa questão de saúde mental e de ser autônomo e de trabalhar com a clínica. Só que, conforme você mesmo disse, lá dentro eu comecei a gostar muito, me interessar muito pela psicologia do trabalho e organizacional. Legal. E aí, logo que eu terminei, eu fui fazer uma pós em recursos humanos. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, né? Tinha essa capacidade de liderança aí bem acentuada. E aí eu fui fazer e realmente trabalhei por um tempo, né? Nas empresas, na organização. Fiquei um tempo. Depois eu, como empreendedora, trabalhei como psicóloga também na minha empresa, mas nunca deixei a área clínica. A área clínica sempre fez parte desse processo de estar ali trabalhando em paralelo, né, atendendo. E é uma área que eu gosto muito. Quando a gente entra na faculdade, na minha época, a gente pensava, o peso era psicanálise, a faculdade ensinava muito psicanálise, mas era uma área que não me interessava, até que conheci uma professora que apresentou para a gente o existencialismo, que é muito baseado em filosofia, né, em filósofos, né? E aí eu fiz a especialização em psicoterapia existencial, né? Legal. Com a Teresa Hertal, na época da PUC. E aí fui me especializando cada vez mais, porque a psicologia, ela é algo que você tem que estar sempre atualizado. O mundo muda, né? Como a própria Cristina falou, tem profissões que a gente nem sabe ainda que daqui a pouco estarão existindo, como tem agora aí, né, nas mídias sociais, né, essa meninada aí, né, sendo blogueiro, sendo influencer. Então, são todas essas situações que a gente não tinha há uns 10, 15 anos atrás. Né? Sim. Cristina, queria então levar agora pro lado do direito, que é a tua área. Eu vejo muitos alunos falando assim, Marcos, eu não me vejo fazendo direito porque eu não me enxergo como advogado ou como advogada. Queria que você pudesse comentar um pouquinho da área, também levando isso para outras possibilidades de atuar dentro do direito. O que você pode contar para a gente? Bom, vamos lá. Quando a gente entra na faculdade de Direito, normalmente a pergunta vai fazer concurso para quê? Hoje, talvez não tanto, mas na minha época, 26 anos atrás, todo mundo falava assim, você vai fazer concurso para que área? Vai ser juíza, vai ser promotora?
nunca foi a minha idealização de atuação da advocacia. Eu sempre gostei da atuação própria mesmo, do atendimento ao cliente. E acho que a formatação foi acontecendo ao longo dos 5 anos, quando eu me apaixonei pelo direito das famílias ainda na faculdade, né? Acho que os professores têm muito impacto, acho que vocês devem saber disso, né? Os professores têm muito impacto na vida dos alunos. E aí eu fiz um concurso para ser estagiária, né? Naquela época se fazia concurso para ser estagiária da Defensoria para não ganhar nada. E eu era feliz sendo estagiária da Defensoria. Ali eu tive certeza absoluta que concurso para mim não fazia sentido. E a Defensoria Pública nada mais é que a advocacia para o hipossuficiente, ou seja, para aquele que não tem a condição financeira. E aí, já pegando um gancho nas palavras difíceis, que o advogado tem mania de falar, né? Então, para mim, a Defensoria Pública seria o único concurso que faria algum sentido fazer. Mas, como na época era muito mal remunerado, existia uma diferença discrepante entre Ministério Público, Defensoria e Magistratura, eu resolvi montar o escritório e montei o escritório 6 meses depois que eu terminei a faculdade. Hoje, você quando entra na faculdade de Direito, você já não entra mais com a cabeça só do concurso. Naturalmente, tem muita gente, sim, que pensa no direito como uma base maior para os concursos públicos, mesmo os que não são da área jurídica. Uhum. Mas hoje você já pensa mais nichado o direito. Então, na minha época, eu me formei em 97. Em 97, você se formava em direito, você era advogado. Advogado de quê? Não interessa. Você é advogado, você atende tudo. Criminal, trabalhista, família, sucessões, era tudo. Certo. Eu nunca atuei em todas essas áreas. O meu foco sempre foi a área civil, família e sucessões. Mas hoje, quando você entra na faculdade, você já entra pensando qual vai ser sua área de atuação. Tributarista, criminalista, administrativista, familiarista, a parte de sucessões. Mais do que isso, hoje nós temos super nichos dentro do direito. Então, nós vivenciamos uma mudança, a advocacia, que eu me reputo como uma advogada antiga, veterana. Antes eu falava que era velha, agora eu digo que eu sou advocacia veterana. Mas eu gosto muito da linguagem da advocacia atual, que é essa interlocução, é de poder usar sim a rede social, é de poder fazer conexão. Mas, ao longo do tempo, eu não fiz mestrado, doutorado, porque nunca foi meu foco a ministrar aulas, mas eu sempre achei necessário pensar em especializações que fizessem sentido para mim. Até eu vim conversando com ela sobre isso e acho que tem uma interlocução. Porque o direito das famílias é muito humano. Nós estamos falando de relações humanas. Isso. Perfeito. E o advogado que é estanque e entende o cliente só como um número, só como um processo, ele não explora todas as habilidades. E aí, em 2017, eu resolvi fazer uma capacitação, uma formação em mediação de conflitos, que é a grande, né? Eu acho que é o grande filão e talvez um talento e uma habilidade que a maioria das pessoas possa vir a explorar. E a partir de 2017, então veja, formada em 97, em 2017, o direito, a atuação da advocacia ganhou uma nova formatação para mim, onde fazia sentido, eu estava na moda, porque eu sempre fui uma advogada que buscava composição, e isso era muito careta. O que seria composição? Então, porque advogado é formado para brigar. A gente termina a pergunta que o cliente quer assim, você é bom de briga? Se você disser que não é bom de briga, já não é um bom advogado. Então, esse é um conceito antigo. O bom advogado é aquele que é bom de briga. Hoje, o conceito do advogado, que é um facilitador de comunicação, faz muito mais sentido. E eu me encontrei nisso. Então, eu brinco que hoje eu estou na moda. Entendi. E aí, na sequência, eu fiz uma formação em práticas colaborativas, que tem uma linguagem muito da comunicação de psicologia. Então, a gente vai encontrando cada vez mais essa interdisciplinariedade. Então, o advogado, ele não é o caminho, a verdade, a vida, como a maioria acha que é, né? A gente tem que dar o caminho, a solução. A gente facilita essa comunicação. Então, acho que talvez as habilidades que a gente possa pensar aí ao longo do tempo, e elas servem para qualquer área de atuação, seja humanas, exatas ou biomédicas, a gente precisa ter uma comunicação humanizada. Eu acho que esse é o grande diferencial. Perfeito, ótimo. Eu sinto que talvez uma das principais similaridades entre as duas áreas é o fato de lidar com pessoas.
cada uma com a sua particularidade. Eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho disso, assim. E já pegando um gancho sobre como é que é a atuação de vocês hoje. Se de fato isso que eu estou imaginando, essa atuação com pessoas é muito frequente, e o que vocês podem me contar sobre rotina de trabalho, sobre o que vocês fazem exatamente hoje, e se essa relação com pessoas realmente se confirma, se isso na prática de vocês também é alguma coisa muito frequente. Ô Marcos, deixa eu só emendar uma pergunta nessa do trato com as pessoas, porque eu acho que tem apesar de ter um aspecto cativante, né? Acho que é incrível, cada indivíduo é único, mas acho que isso também pressupõe um desafio, né? Então, assim, à medida que vocês contarem isso, queria que vocês também levantassem isso, porque eu acho que é também uma das questões que muitos alunos querem trabalhar, né? Tem isso, eu gosto de lidar com pessoas, né? De tratar, mas é importante pensar que há desafios enormes nesse processo, né? Quem começa? A minha área de atuação profissional dentro da psicologia hoje, ela é uma integração do conhecimento teórico com os métodos psicoterápicos. Uhum. Hoje eu atuo somente na área clínica, com atendimentos no meu consultório, a adolescentes, adultos, casais, grupos, de forma geral, às vezes até em algumas instituições, quando eu sou solicitada, né? E é importante deixar claro que esses conhecimentos, eles tendem a promover a autonomia da pessoa, né? A qualidade de vida e, principalmente, a saúde integral. A psicologia hoje, ela visa isso. A gente estava conversando, eu e a Cristina, e é até interessante ela ter colocado essa prática colaborativa, porque no momento em que as pessoas estão mais vulneráveis, né, estão ali num luto, toda perda, toda separação, né, são processos de luto, são processos difíceis. Tem outros profissionais por trás acirrando, né, aquela vulnerabilidade, né? Então, o quão importante hoje são essas práticas colaborativas, até para nós, clínicos, ou mesmo os psicólogos que estão dentro do sistema de justiça, né, levando aí várias ideias. Hoje já tem projetos lá para trabalhar os pais, as crianças nesse processo de separação, que é um processo tão dolorido, né? E aí a gente trabalha na clínica visando realmente essa saúde integral, né, com o atendimento a vários tipos de transtornos, patologias, né, como vocês sabem. A psicologia ainda em nível nacional é de difícil acesso para grande parte da população, né, da população mais carente. A saúde mental, ela ainda precisa realmente de uma base, de um embasamento em que as pessoas possam ter acesso de forma mais fácil e menos preconceituosa, porque a pandemia mostrou isso com muita clareza, né? Inclusive nas escolas, as crianças tiveram muitos e altos índices de ansiedade, né? Eu fui chamada várias vezes para várias escolas por causa desses índices, que se comprovam, inclusive, né, trazendo lá a demonstração da Organização Mundial de Saúde, em que nosso país está com um dos primeiros nesse aumento da ansiedade, né, inclusive entre crianças, aumento também de suicídio, são coisas muito sérias, e a gente precisa olhar para a saúde mental com, digamos que, mais cautela, mais responsabilidade e maior atenção, para que todos sejam contemplados. Não é porque muitas vezes a pessoa é mais carente ou vem de uma classe menos privilegiada que ela não tem emoção. Ela tem, igual a quaisquer outras pessoas. Né? Então, hoje eu trabalho com a prática clínica dentro de consultório. Isso também mudou. Hoje eu atendo pessoas fora do país, né, online. Então, a gente vai tendo que acompanhar as mudanças que ocorrem no contexto social. Uma coisa vai influenciando a outra, né? O contexto social influencia o indivíduo e as suas subjetividades e vice-versa, gente. Isso é bastante importante, né? Sim. Bom, eu sempre atuei como advogada, né? Como eu falei, 6 meses depois de formada, eu já estava com um escritório montado, tinha a minha portinha física, com o nomezinho na porta. Hoje a gente não precisa mais disso, a rede social é a nossa porta virtual e Sim. até essa porta é bastante importante. Minha atuação sempre foi na área civil, hoje, especificamente família e sucessões, mas com esse viés da mediação, da prática colaborativa e principalmente da advocacia extrajudicial. Então, a autonomia privada de vontade que Letícia falou aqui,
O que eu tento fazer é estimular que as pessoas, os casais, as famílias que chegam para mim, porque na parte de sucessões, que é inventário, chegam famílias, né? Muitas vezes famílias brigando, então a gente tem que usar de todas as ferramentas da mediação Sim, de conflito, das habilidades, e aí está o desafio, a empatia, a paciência, a escutativa, são ferramentas essenciais. E aí você falou no início sobre alguns alunos terem dúvida entre fazer direito e assistência social. Sim. E aí eu me peguei durante a pandemia, porque depois de vários anos na advocacia, você começa a ter um valor que não é o valor inicial da advocacia. E durante a pandemia, todos viveram um período, ou pelo menos a grande maioria da população brasileira viveu um período de empobrecimento. Sim. E aí, então, eu montei uma estrutura com 2 amigas para ter uma pegada de um escritório social. Por quê? A Defensoria Pública estava fechada por conta da pandemia. E a Defensoria Pública, embora eu seja cria da Defensoria Pública, ela não dá conta, como serviço público de saúde, ela não dá conta de atender todas as pessoas que precisam dela. Os escritórios modelos de faculdade, porque quando a gente faz direito, os últimos períodos da faculdade, a gente tem um escritório modelo que nada mais é do que uma experiência de um escritório de advocacia em que você atende pessoas que não têm condição financeira, então você vai ali testando como é que é advogar. Então, nós montamos um escritório social com um custo bem baixo para possibilitar que essas pessoas que não estavam conseguindo a assistência pela Defensoria e pelos escritórios modelos, para que elas conseguissem fazer as suas demandas, porque o judiciário, o extrajudicial também sofreu impacto, mas o judiciário, eu arrisco dizer que ele funcionou melhor durante a pandemia do que ele funciona hoje. Entendi. O online funcionou bem. Como é a minha estrutura hoje? Até 2018, eu tinha esse escritório com vários funcionários. Em 2018, a função mãe de uma pré-adolescente. Eu nunca pensei, nunca considerei em delegar a função, porque eu acho que a pior fase, talvez a fase mais difícil do ser humano, seja a adolescência, porque são muitas mudanças. E eu resolvi, então, começar a trabalhar em home office. A pandemia eu tirei de letra, porque eu já estava em home office desde 2018. Você, vanguarda, né? Vanguardista. E aí, em 2018, eu comecei 3 vezes por semana a ficar em casa trabalhando. Meu marido, na época, falou, você vai enlouquecer, você trabalhou desde sempre tendo escritório, por que você vai fazer isso? Falei, porque é uma necessidade da Giovana, né, que é a aluna de vocês, a necessidade de atenção e de cuidado. E aí, eu percebi que, inicialmente, era difícil trabalhar em home office com tantas outras funções que a mulher ou o homem que está trabalhando em casa acaba adotando. Sim. Mas hoje eu digo para você que eu não quero voltar para o presencial. Eu estou muito bem, adorando trabalhar da forma online e, como a Letícia falou, já desde antes de 2018, quando eu fiz essa migração do escritório físico para o online, eu já tinha clientes em outros países. E aí eu falei assim, gente, não está mudando, não faz muita diferença. Eu tenho uma estrutura física no centro da cidade, porque afinal um advogado precisa de uma estrutura formal. Sim. Eu pouco apareço. Eu falo com as secretárias, o cliente deixa documento, eu deixo documento para cliente, apareço uma vez ou outra para um cliente que ainda não gosta principalmente os idosos, né? Sim. Quando a gente fala de inventário, que tem um viúvo, uma viúva, os idosos, eles têm ainda uma dificuldade com a tecnologia. Eu faço atendimento presencial, mas hoje o meu foco é todo online. E o extrajudicial, que é o caminho de fazer escrituras em cartório. Então, fazer divórcio, dissolução de união estável, inventário em cartório. Então, ao longo do tempo, a Cristina lá de 97 tem nada a ver com a Cristina de 2023. São muitas mudanças, mas talvez a pergunta inicial do desafio seja se conectar com o humano que está do outro lado. Sim, perfeito. E é bacana isso que você falou, porque assim, a gente que já vem há muitos anos, a gente que gosta do que realmente faz, né? A gente tem essa preocupação de alcançar todo mundo, né? Então, foi até um facilitador. Eu atendo muito idoso, a minha primeira preocupação foi como é que vai ser agora, né? Idoso não podia, né,
ter muito contato e tal. E eles foram os que melhor se adaptaram no mundo Legal, online, né? nos atendimentos. E eu também sempre tive a preocupação em atender essas pessoas, né, que têm mais carência. E a gente faz um atendimento que eu chamo de atendimento social. Meus alunos, que eu supervisiono, então a gente também cobra um valor bem abaixo do que é cobrado por aí, porque as universidades também não dão conta, né, porque lá também tem Isso, né, isso. o estágio supervisionado. E a gente também faz isso. Acho que o ideal seria realmente olhar para isso de uma maneira mais humana, que era o que a gente estava falando, né, Cristina? Para que cada profissão consiga atingir as pessoas, promovendo realmente essa sensação de que todo mundo deveria ter qualidade de vida, que todo mundo deveria ter saúde integral, né? Até porque nós interagimos todo o tempo, né? Sim. O isolamento trouxe todas essas questões de saúde mental por isso, porque as pessoas se isolaram, né? Perfeito. Eu queria trazer um pouquinho sobre... Estamos com 2 mulheres, né? Isso. E eu acredito perfeito. que é legal vocês também poderem comentar um pouco sobre isso, porque como sociedade é um dos assuntos que a gente vem mais discutindo. Realmente, a importância da gente ter homens e mulheres ocupando os mesmos espaços, e isso vai também muito pelo caminho da profissão. Eu queria que vocês pudessem trazer um pouquinho disso no cenário de vocês, como é que vocês enxergam isso, até uma perspectiva passado, presente ou até futura. E o que vocês podem contar pra gente sobre essa temática? Bom, eu posso dizer que no direito, uma profissão bem antiga e que os homens estavam, na maior parte, ocupando os espaços, e pouco espaço era dedicado a nós. Hoje, a OAB tem mais mulheres do que homens inscritos. Então, isso já é uma mudança bem Legal. radical de paradigma. E aí, o que significa é que, em algum momento, a gente também vai ocupar mais esses espaços de poder. Uhum. Ainda estamos numa fase de construção, mas já vemos com muita frequência juízas, promotoras, defensoras, advogadas efetivamente trabalhando, não só advogadas que se formaram e não atuam. Eu, especificamente, eu posso dizer que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Sempre fui muito respeitada, mesmo no ambiente masculino. E hoje eu dirijo uma associação de advogados, que é uma associação nacional, mas que no estado do Rio de Janeiro eu faço a diretoria é toda de mulheres, não é proposital, eu não pretendo excluir os homens, eu acho que os homens são essenciais na caminhada, então eu não acredito que o ambiente, o mundo tenha que ser totalmente feminino, porque vai ser tão discrepante quanto era antes. E o que eu percebo é que as mulheres já começaram a ocupar esse espaço em associações. A gente não consegue no judiciário ainda, mas em associações e instituições, as mulheres já estão nesses espaços de poder. E aí talvez o grande desafio seja a gente não fazer o mesmo que a gente foi vítima em algum momento da sociedade. Mas eu acho importante, e na advocacia a nossa realidade hoje é que o número de inscritas mulheres advogadas já sobressai ao número de homens. Muito bom. Na minha profissão, que lida com emoção, cuidado, já tem um grande volume de mulheres desde o início, né? Mas é óbvio que nós temos assim uma sobrecarga, né, que já vem de algum tempo, até para que nós conseguíssemos essa equidade, que na verdade deveria ser equidade, não igualdade, porque nós não somos iguais. Nós engravidamos, né, e nós amamentamos, e em algum momento, por querer uma igualdade, por querer ser reconhecida, a gente teve que lutar de uma maneira diferente, né, e aí querendo que fosse tudo igual. Na verdade, não é tudo igual. Mas, de qualquer forma, a mulher ainda assim ela tem uma sobrecarga, né? Eu sou mãe de 2 filhas, então tenho uma casa, tenho a gestão, tem tudo isso inserido ali num contexto. E eu casei muito jovem, eu casei com 19 para 20 anos, e todo mundo acreditava que eu iria parar de estudar, e eu não parei de estudar, eu continuei estudando, minha vida toda estudando até hoje. Então, eu acho que, assim, é importante essas meninas, essas jovens que estão vindo, principalmente as que vêm de famílias mais carentes, acreditarem que elas podem chegar aonde elas quiserem, né? Que nós somos seres humanos e devemos sim ter bem ressaltadas as diferenças, mas diferenças enquanto ser único, ser humano, tanto quanto a questão biológica, quanto de gênero. Cada ser humano é único e todo mundo deve ser respeitado por isso.
Obviamente que hoje, né, nós temos várias áreas, algumas ainda são muito preenchidas por homens, a política é uma delas. A gente torce para que as mulheres cheguem ali também nesses números para que fiquem iguais, porque a sociedade precisa disso, de um equilíbrio, né? O equilíbrio entre esse yin e yang, que é o masculino e o feminino, né? Ótimo. Muito legal. Olhando de uma forma mais prática para a área de vocês, como é que vocês analisam o mercado hoje? Assim, hoje, vocês podem também trazer uma projeção. Tá inchado, tem muita vaga, tem alguma área que está se despontando. Cristina falou um pouco da área que ela foi migrando, né, de uns anos para cá. Como é que vocês enxergam essa projeção do mercado para o futuro? Quem está terminando a faculdade encontra um estágio com facilidade, não encontra, é difícil? Como é que vocês entendem essa trajetória? Ou seja, termina a faculdade, entra no estágio, é fácil, é difícil. Mercado, qual é a área que está quente, que está crescendo? Como é que vocês analisam isso? Bom, o direito, como vocês viram, a quantidade de advogado está extrapolando, tanto que as pessoas já não estão mais nem procurando tanto direito. Eu acho que a cereja do bolo aqui é a psicologia, então eu começo falando pelo patinho feio, se tornou o patinho feio, e deixamos o melhor para o final. No direito, eu acredito que ainda é uma profissão. Quando perguntam, o advogado vai ser substituído pelo robô? Eu vou dar a minha posição. Não. Enquanto nós tivermos o atendimento humanizado, não. Sim. Agora, o advogado que se formar e resolver fazer tudo igual, né, como uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, esse não vai ter espaço, mas eu acho que qualquer profissional em qualquer área que não seguir um atendimento, um foco muito personalizado, ele não vai ter espaço. Mas, óbvio, temos muitos advogados no mercado. E a advocacia, ela não é conhecida por pagar bons honorários, bons salários para recém-formados. Então, o estágio, ele é muito sucateado. Como eu falei, lá na época eu fiz concurso para defensoria para ser estagiária para não ganhar nada. Hoje a defensoria já paga para os estagiários. Sim. Mas eu acho que para aquela pessoa que tem intenção realmente em trabalhar, há espaço, sempre haverá espaço para o bom profissional. Qual a área do direito que eu acho que hoje tem se despontado? A área criminalista, afinal, nós temos bons clientes do colarinho branco aí, o Brasil, ele prolifera isso, o Rio de Janeiro, então acho que a área criminal é uma excelente área. A área do direito médico também é uma excelente área. E aí o direito médico, a gente pode falar do autismo, que até a gente veio conversando, várias especificidades da atuação médica e escolar, elas têm sido valorizadas. E o direito digital, porque estamos todos hoje no ambiente digital. Né? Eu ia comentar isso porque você falou sobre nicho, um pouco mais no início. O direito criminal digital, não sei se é assim que se fala, mas né, crimes digitais é uma área que você percebe também que tem essa crescente. E também queria até já emendar com uma outra coisa, porque você falou que trabalha na área de família. E recentemente a gente estava lendo que vem aumentando muito o número de divórcios, principalmente pós-pandemia. Sim. Então é uma área também que eu imagino que esteja aquecida, pelo menos momentaneamente. Ela até deu uma desaquecida agora. O auge foi durante a pandemia, o primeiro ano pós-pandemia foi uma loucura. Durante a pandemia foram os divórcios consensuais. Estava todo mundo muito mal com a pandemia, então os divórcios ainda foram mais amigáveis. No pós-pandemia já foi uma loucura, e não tinha extrajudicial, não tinha amigável, não tinha mediação, a coisa estava bem tensa. Agora nós tivemos uma queda na questão de divórcio e de solução de união estável, mas estamos com uma demanda talvez de inventários também aumentados, porque teve muita gente falecendo durante a pandemia e que as famílias só agora conseguiram se capitalizar para poder dar seguimento ao inventário. Mas o direito das famílias, ele não é tido como a bola da vez. A bola nunca foi. No entanto, o direito das famílias, todo mundo tem uma família. O empresário tem uma família. Então, existe uma demanda, né? Existe, vai sempre existir uma demanda. Então, é uma área que nunca vai faltar cliente, né? Desde que você, obviamente, trabalhe com muito cuidado na atuação, porque, como disse Letícia, o direito das famílias talvez seja o que mais se aproxime da psicologia, porque a gente lida muito com as dores do cliente.
Então, se você não tiver muito cuidado, muita responsabilidade em lidar com isso, você acaba agravando um problema. Então, no direito das famílias, infelizmente, eu não sou a estrela do direito, mas acho que tem boas áreas e muitos subnichos. Na verdade, cada vez mais o direito está parecido com a medicina, né? Em que o ortopedista não é o ortopedista, é o ortopedista de ombro, Sim, é o ortopedista exato. de joelho. A gente está seguindo por esse caminho no direito, quando a gente coloca que atua numa área educacional para a pessoa com um transtorno de espectro autista, ou seja, é um subnicho Bem específico. muito específico. Então, hoje a gente já tem umas áreas, e eu acho que essas são as que mais brilham no momento. A psicologia também tem crescido e também junto com as neurociências, as neuroimagens, né? Sofrimentos psíquicos, transtornos sendo mais diagnosticados de formas mais específicas, né? A própria especialidade das áreas também vai crescendo, né? O contexto de transição mundial que a gente vem vivendo em relação à tecnologia de informação, né? Tudo isso corrobora para a valorização da psicologia, mas ainda acho que é muito pouca, né? Penso que nós deveríamos estar melhor enquadrados em termos de piso salarial, horário de trabalho, exigência da profissão da psicologia dentro de escolas, dentro de hospitais. É muito difícil vocês verem isso acontecer. É muito difícil chegar numa escola e falar, tem um psicólogo? Tem. Não tem, né? Se vocês chegarem, vocês vão ver que não tem. Então, eu acho que essa demanda está num processo, né? Mas hoje já se vê a necessidade real deste profissional em todas as áreas da vida. Porque essas questões de sofrimentos, essas questões de saúde mental, elas atingem todas as áreas, tanto nas questões da justiça, quanto nas questões da saúde propriamente dita. Como eu disse, né? O ser humano ele, deve ser visto como um ser, e a saúde como saúde integrativa, saúde integral. Então, é interessante ver o quanto que a psicologia cresceu nessa demanda. Tem realmente hoje muito mais alunos, muito mais jovens interessados, porque também o preconceito diminuiu. Antigamente, olhava-se para a psicologia e queria se afastar, porque senão você ia ter o estigma de ser louco, de ser maluco. Não, eu não preciso disso, porque... na verdade, era essa, gente. Vai falar para o meu avô ir para um psicólogo, você está louca. Infelizmente, né? para muitas pessoas ainda é, né? Exatamente. Para muitas culturas, né? Apesar da gente hoje já ter, né, o contato ali imediato com essas questões de tecnologia da informação, é bom que isso chegue, né? Sentimento, sofrimento, transtornos psíquicos, eles são passíveis ao ser humano. E a pessoa que melhor se conhece, conhecimento em qualquer área, é um facilitador para a sua estada aqui ao longo do seu desenvolvimento, né? O psicólogo, ele estuda o desenvolvimento humano, né? Do momento que ele nasce até o momento que ele morre, passando por todos os estágios, né? Isso é muito interessante. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais você aplica aquilo em qualquer lugar que você esteja. E aí, você tendo isso facilita muito as relações, a relação de trabalho, né? O entendimento que você tem com o seu cliente, qual é a sua postura, a sua posição. Foi como a Cristina disse, eu não tenho que indicar. Cada ser humano ele tem que ser responsável pelas escolhas que faz. Isso é muito importante, sabe? Ao longo, né, desse trabalho todo da psicologia. Colocar o ser humano como centro responsável de si mesmo, né? Verdade. E quando o aluno ele termina a faculdade, Letícia, terminou psicologia, como é que costuma ser o caminho, assim? É fácil encontrar um estágio? Ele vai caçar para a área que ele vai trabalhar de maneira mais específica? As faculdades, você comentou que também tem essa atuação, né? O estágio supervisionado. Tem o estágio supervisionado. Como é que geralmente funciona? O que o aluno tem que esperar, assim, para esse final? Tem as várias áreas, né? Acho que, primeiramente, você tem que definir ali, mais ou menos, qual é a sua vocação, né? E dentro da sua vocação, buscar. Sim. É fácil? Não. É bem remunerado? Não. Mas, assim, tudo que você deseja, que você quer, que você se empenha, você consegue. Sim. Isso é muito importante, porque eu tenho vários colegas, né, ao longo desses 30 anos, que desistiram da profissão.
Mas eu acredito que nenhuma profissão, para quem não venha de uma família abastada, né, que já ganhe tudo pronto, seja fácil, Claro. né? Até engenharia, que eu posso fazer uma brincadeira aqui, né? Posso? Pode? Engenheiro é diferente de psicólogo. Todos dão certo. Psicólogo é igual espermatozoide, é 1 em 1 milhão. Mas recentemente a gente entrevistou sobre engenharia, né? A gente conversou com um engenheiro. E eu vejo muitos alunos, às vezes, fugindo da engenharia e pensando ao oposto, até que, né, é uma área que o mercado de trabalho muito saturado. A coisa, por isso que eu digo, né? A coisa vem mudando, né? Sim. Então, tem hoje muitas especificidades, né? A neuropsicologia, ela trabalha diretamente com testes, né? Com um olhar mais para a saúde mental, observando ali a mente propriamente dito, no caso, a mente orgânica. E a gente está chegando a muitas conclusões bastante importantes para delinear os transtornos, tratar, condicionar de forma adequada, acolher, né? A gente tem essa obrigação de acolher, de olhar para o ser humano de forma integral e de entender a saúde mental, né, como sendo algo que deva chegar a quaisquer pessoas. Dentro desse contexto de escolha profissional, eu imagino que seja... é um trabalho para ser construído, né? E quando a gente gosta de alguma coisa, acreditem, não, porque eu escutava muito até dos meus pais. Meu irmão fez direito, meu irmão mais velho. Vai fazer direito, né? Poxa, você não vai fazer psicologia, isso não dá dinheiro, entendeu? Então, eu acho que não é assim, né? Assim como todas as vertentes aí de profissões têm as suas facilidades, têm as suas dificuldades. Acho que o mais importante é você acreditar naquilo que você tem, a vocação, tem o dom, e fazer aquilo bem feito. Sabe? Buscar se especializar e fazer bem feito. Certo. A gente tá caminhando para a parte final do nosso episódio. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o seguinte. Muitos alunos, eu percebo muito isso no programa de orientação profissional, às vezes vão por um caminho ou por outro, porque acham que apenas uma característica conecta com a profissão. Então, por exemplo, eu vou fazer psicologia porque meus amigos me pedem muitos conselhos, ou porque eu sou um bom ouvinte, ou eu vou fazer direito porque eu gosto de debater, eu gosto de comunicar. Então, para a gente caminhando para a parte final, é o seguinte. Que dica, que conselho, que recomendação vocês dariam para os alunos, para um jovem de 16, 17, 18 anos nessa etapa do ensino médio que quer seguir ou pela psicologia ou pelo direito, e se faz sentido se agarrar nessas características ou nesses estereótipos que muitas vezes os alunos se agarram? O que vocês podem comentar para a gente ir caminhando para a nossa parte final? Bom, quer começar, Letícia? Eu penso que a orientação da escolha profissional é muito importante nessa fase, porque ela dá uma possibilidade do autoconhecimento para esse aluno que muitas vezes nem questiona, né, os seus pontos fortes, né, as suas capacidades inatas. Então, acho que muito legal esse Rumo à Escolha Certa faz isso, né? Já ouvi algumas colocações suas. E faz com que a pessoa pense, as entrevistas, né? Todo o processo que ela passa ali, ela passa a olhar para si, se conhecer melhor. Isso é super importante. E, é claro, além disso, não é uma característica só. Acho que você tem que olhar para o todo, porque toda escolha que você faz tem ganho, tem perda, tem dificuldade, tem facilidade. Então, é muito importante observar o todo, né? Se você quer ser médico, mas não pode ver sangue, não vai rolar. Eu quero muito ser médico, mas eu desmaio quando eu vejo... Né? Se você quer ser psicólogo e não tem capacidade para lidar com o sofrimento alheio, e muitas vezes esse sofrimento geram perdas irreversíveis, e isso é muito sério, né? Então, tem que pensar no todo. São muitas características. Não é uma coisa só. Muito bom. Já pegando um gancho, a gente quase que ensaiou o mesmo final, Fala sem a verdade, querer. fala a verdade. Vocês Não, combinaram, sabe o que é né? engraçado? Porque autoconhecimento pareceu ser a chave aqui. Talvez a gente esteja filosofando demais, mas eu acho que essa ideia de vocês, o autoconhecimento do aluno, ele já do adolescente, é algo que precisa ser mais estimulado. Porque ali ele não só vai enxergar os talentos e as habilidades, mas ele também vai poder avaliar o seguinte: o que eu não estou pronto para aceitar no exercício da minha profissão. Então, na psicologia, na medicina, tem coisas
tem situações mais lógicas, mais óbvias de enxergar, mas no direito, por exemplo, é você simplesmente não aceitar perder, porque, infelizmente, o direito como ele existe quem ganha e quem perde. Não temos ainda a política do ganha-ganha, somente no contexto de mediação, talvez. Mas no direito tradicional, alguém ganha e alguém perde. Eu até arrisco dizer que todos perdem quando deixam na mão de um terceiro que não faz a menor ideia e aí falando do contexto familiar, que não sabe da situação familiar, ele escolher em prol da família. Então, por isso que a gente fala tanto da autonomia privada da vontade e do autoconhecimento. Então, se eu pudesse dar algum conselho, seria: se conheça, explore, porque nós somos de uma geração em que isso não era falado, mas hoje a gente fala o tempo inteiro sobre autoconhecimento, as ferramentas que os jovens podem explorar. E avaliem o que não estão dispostos a lidar diariamente, porque é uma realidade. E respeitem as suas vocações. Tem Legal. muita gente que fica focada, não, mas isso não dá dinheiro, eu tenho que... E às vezes... Você tem uma profissão que você pensa que você vai ganhar dinheiro, mas você é infeliz com ela. Exato. Entendeu? Isso é muito sério, né? A pessoa passa uma vida infeliz por uma coisa que não era legal para ela, né? Exatamente. Bacana, que ótimo. Dava para ficar aqui mais que um. Dava pra ficar muito tempo. Eu tinha aqui já algumas imaginando, então... A gente tava brincando uma vez que é por isso que esse pessoal que tem esses programas de podcast fica 3, 4 horas conversando, isso. porque você começa, Verdade. tem muito conteúdo. É. Mas, gente, obrigado pela presença de vocês. Eu deixei para o final de propósito, para a gente encerrar, comentar, obviamente, não poderia deixar de comentar que Cristina é mãe de Giovana. Giovana é nossa aluna do primeiro ano de Botafogo. E Letícia é mãe de Larissa, terceiro ano de Botafogo também. A unidade de Botafogo está brilhando aqui, né? Estão bem representadas. É um prazer duplo ter vocês, porque acho que isso simboliza esse encontro, né? De como a gente consegue conversar, não só enquanto instituição, o Alcubo em si, mas enquanto sociedade, né? A escola é esse lugar, né? Onde não à toa, né? O Alcubo, junto com o Rumo à Escolha Certa, pensou essa série. A escola é esse ambiente onde isso tudo explode, né? Isso tudo se desencadeia, aparece, transparece. E aí o nosso objetivo, o nosso desejo, acho que se concretizou. Da gente ter aqui uma conversa que, se não deu todos os pontos da caminhada, acho que provocou bastante. E um ponto que eu acho que talvez o Marcos possa colocar também é como nesses 4 episódios ficou evidente, Marcos, sobre como, ainda que a questão da conquista material seja importante, o legado financeiro, mas, sobretudo, fazer algo que de alguma maneira faça sentido para você, né? Certeza. Assim, você comentou esse ponto, Letícia, e a gente acredita que é fundamental você olhar para o mercado de trabalho, entender as possibilidades de atuação, mas é muito importante você escolher algo que você se identifique, algo que tenha a ver com você. Porque senão não faz muito sentido. Entendendo que o dinheiro é sim importante, que a gente não pode desqualificar ou desconsiderar isso, mas que isso pode vir como uma consequência de toda a sua formação, de toda a sua trajetória. Então, é entender que esse passo de escolher uma área que realmente tem a ver comigo. E aí você colocou isso muito bem, porque nesses 4 episódios que a gente teve junto, a gente percebia pessoas apaixonadas pelo que fazem e que gostam realmente das suas profissões e que, independente de quanto ganham ou deixam de ganhar, estão satisfeitas e realizadas nas suas áreas. Esse é um ponto importante. Bom, gente, obrigado. Obrigada a você. Cristina, Obrigada muito a você. obrigado pela tua presença. Letícia, muito obrigado. Foi Obrigada um a prazer. vocês pelo Marcos, Tamo junto. prazerzaço. Obrigado você que está com a gente até agora, ouvindo, assistindo. Não deixe de visitar as nossas casas virtuais, @Colégio Alcubo, @Rumo à Escolha Certa. Lá tem bastante coisa, material, dica, conteúdo, experiências, certamente relatos de nossos alunos também sobre essa questão das carreiras. E eu acho que vale a pena guardar. É tudo parte de uma grande jornada. É seguir caminhando e a gente, Alcubo, Rumo à Escolha Certa, estamos pertinho de vocês junto para ajudar nesse processo. Um abraço e até a próxima.